Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, com muita alegria, agradecer a oportunidade que temos recebido de estar aqui falando a palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja para que possam estar abrindo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Estarei lendo alguns versículos. Pediria que os irmãos tão somente acompanhassem a leitura desses versículos que eu estarei lendo aqui, do 19 ao 24. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Diz a palavra do Senhor: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Tome assento, amados irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que a lição que eu quero discorrer aqui nesses minutos é a de número 5, a semeadura e as missões transculturais. Quero pedir a compreensão dos amados irmãos, que nós precisamos aqui ser bem sucinto devido ao horário. Eu creio que os irmãos entendem, estamos em uma convenção e precisamos ter a pauta convencional. E eu peço o carinho dos irmãos para que nos ouçam por esses minutos. Quantos dizem amém? Amém. Queridos, a nossa lição de número 5, eu quero estar lendo aqui a introdução, que diz assim: ao comissionar seus discípulos, quando retornou aos céus, Jesus disse que eles deveriam ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos registra como se desenvolveu o cumprimento desta ordenança nas primeiras décadas da história da igreja, destacando todas as dificuldades presentes na tarefa de fazer com que o Evangelho chegasse aos não-judeus. Também aponta para o impacto causado pela mensagem pregada em contextos culturais diferentes do de Jerusalém, fazendo com que em Tessalônica chegassem a dizer: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Queridos, nesta introdução, o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ao qual está em destaque aqui, a Bíblia nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir
sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olhando para o versículo, nós vamos entender que para fazermos missão, para evangelizarmos, para falarmos do amor de Jesus, é imprescindível termos poder na nossa vida. É imprescindível que nós tenhamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos, desde 1947, que foi fundado a Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Este ano, se o Senhor não voltar até o mês de setembro, como disse o nosso presidente pela manhã, completaremos 73 anos anunciando a palavra de Deus. Nós não começamos pelos confins da terra, de jeito nenhum, porque a palavra ou a frase confins da terra vai dizer até quer dizer, nos indica a conclusão, o final e não o começo. Ninguém começa fazendo a obra pelos confins da terra. A palavra de Deus nos exorta que precisa iniciar por Jerusalém. Nós ainda não atingimos os confins da terra. Nós estamos ou iniciamos em Jerusalém a ministrar, a pregar, a anunciar a palavra de Deus. Este ministério, o qual eu faço parte desde a minha infância, este ministério começou por um salão, depois foi para um pequeno templo, aqui na rua Santa Terezinha, antiga Santa Terezinha. Depois caminhou até Alto do Russo, Vila Perus, Jardim do Russo, Parada de Taipas, Jaraguá, Laranjeiras. Meus irmãos, hoje nós não conseguimos imaginar até onde nós já chegamos, mas ainda não chegamos aos confins da terra. Quem sabe a gente já conseguiu chegar em Samaria, quem sabe, mas os confins da terra ainda não chegamos. Para fazer missão, é importante que tenhamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia nos diz que a notícia de que os apóstolos estavam fazendo um barulho muito grande concernente ao Evangelho foi lá em Antioquia, onde chegou: estes estão alvoroçando o mundo. Em outra tradução, estes estão fazendo algo extraordinário. Aleluia! Eles ficaram impressionados com o que Deus estava fazendo. E eu devo dizer aos senhores e às senhoras, o Deus que foi na vida de Paulo, na vida de Silas, é o mesmo Deus ao qual nós servimos na época em que estamos vivendo. Porém, haverá perseguição, haverá pessoas que não aceitarão este barulho maravilhoso que a igreja vem realizando. Diz a Bíblia que lá em Antioquia se levantaram alguns judeus invejosos, homens invejosos, para tentar apagar a chama do Espírito que estava acesa na vida dos apóstolos. Mas, meus irmãos, depois que a chama ela se acende, ninguém consegue apagar a chama do Espírito Santo na nossa vida.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Homens judeus que eram invejosos foram atrás de pessoas, diz a Bíblia, não sou eu, pessoas malandras, entre os vadios, para tentar fechar a boca dos homens de Deus. Eu quero dizer, a minha e a sua boca precisa estar aberta para falar que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Missão se faz cheios do Espírito Santo. Aleluia! Sem o Espírito não há poder milagroso. Sem poder não há testemunha eficaz. Sem testemunho não há avanço até aos confins da terra. Por isso é necessário avançarmos, porque se nós avançarmos, a vitória é certa e Jesus voltará para buscar o seu povo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos registra como se desenvolveu o cumprimento desta ordenança nas primeiras décadas da história da igreja, destacando todas as dificuldades presentes na tarefa de fazer com que o evangelho chegasse aos não-judeus. Também aponta para o impacto causado pela mensagem pregada em contextos culturais diferentes do de Jerusalém, fazendo com que em Tessalônica chegassem a dizer: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dando continuidade neste assunto, a nossa lição vai trazer a tarefa da semeadura entregue à igreja. Olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio que eu tenho como igreja. Esta tarefa foi entregue a mim, foi entregue a você. Foi entregue a nós. E diz aqui a nossa lição: o registro da história da igreja no Novo Testamento nos indica que é impossível desvinculá-la da missão de evangelização que lhe foi entregue por Cristo. Quem entregou esta missão para a igreja não foi o nosso presidente Jair Bolsonaro, não. Quem entregou esta missão para a igreja não foi o presidente do Senado, não foi o presidente da Câmara Federal, não foi político nenhum, não foi homem nenhum desta terra. Quem entregou a missão para evangelizarmos foi a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo nos deu esta missão. Entregou para mim, para você, a missão de evangelizarmos. A igreja existe justamente para que o evangelho possa se espalhar por todos os espaços possíveis do globo. Esta é a sua razão de ser. A razão de sermos igreja é atravessarmos fronteiras. A razão de sermos igreja é sair às ruas, é sair para fora das quatro paredes, que se chama templo, e deixar com que a igreja, que somos nós, saia para fora, para dizer que Jesus Cristo, Ele tem solução para a vida do perdido. Jesus Cristo tem solução para a vida daquele que está sem nenhuma esperança. Mas quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer é a igreja do Senhor. E eu pergunto, onde está a igreja? A igreja está aqui nesta tarde. A igreja está aqui nesta tarde. Oh, glória ao nome de Jesus.
dentre muitos textos, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, que tratam da suprema tarefa da igreja na terra, eu quero destacar os seguintes, os quais trazem palavras textuais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como, por exemplo, Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, e Mateus, capítulo 28 e os versículos 19 e 20. Para cumprir bem a sua missão, a igreja precisa possuir a perfeita visão de Cristo quanto ao real estado da humanidade, que está sem Deus, sem esperança e sem salvação. Isso não está na lição que eu estou passando para os irmãos. Observe, para cumprir bem a sua missão, a igreja precisa possuir a perfeita visão de Cristo quanto ao real estado da humanidade que está sem Deus, sem esperança e sem salvação. Aleluia. Nós precisamos ser visionários. Nós precisamos não somente ter uma visão periférica, nós temos que ter uma visão global. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu já disse isso aqui para os irmãos, me parece que foi num trabalho de missões, qual eu tive o privilégio de estar ministrando aqui, alguns anos atrás. Eu não sei se, eu acredito que nem todos estavam aqui, que era um trabalho de missões. Quando eu estava em Cajamar, nós respondíamos por Paraguai, e a primeira vez que eu fui ao Paraguai, eu cheguei em Paraguai aqui do lado, né, irmãos? Os pastores têm ido para Cuba, têm ido para África, têm ido para tantos outros, mas Paraguai é aqui do lado. E eu nunca tinha ido lá no Paraguai. E quando eu cheguei para fazer a abertura do trabalho, ali em Cidade del Leste, depois eu fui um pouquinho mais longe, lá para Capibaribe, que é 200 e quase 300 quilômetros dali de Cidade del Leste. Quando aquele povo paraguaio estava adentrando com as bandeiras, eu observei 3 bandeiras. Aleluia. Eu observei a bandeira do Paraguai, eu observei a bandeira do Ministério de Perus e a bandeira brasileira. Naquele momento meu coração começou a arder. Eu comecei a chorar, irmãos. Um povo simples. Está ali o pastor Orlando, que sempre está ali cuidando, que cuida daquele povo. Pastor Gils, que está aqui. Eu comecei a chorar quando eu vi aqueles irmãos entrando com aquelas bandeiras. Mas por quê, pastor? Simplesmente porque o Espírito Santo me fez pensar. Poderia ser a bandeira da Alemanha entrando aí. Poderia ser a bandeira de Portugal. Poderia ser a bandeira da França, dos Estados Unidos, de países milionários, muito ricos, de primeiro mundo, mas está entrando a bandeira do Brasil, e junto com a bandeira do Brasil, a bandeira da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, que está atravessando fronteiras, para dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de toda a terra. Aleluia, oh, glória ao nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, em João, capítulo de número 4, e o versículo de número 35, diz assim: não dizeis vós, que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Diga comigo, vede as terras. Diga mais forte, vede as terras. Diga mais forte, vede as terras. Queridos e amados irmãos, o Senhor está nos alertando a estarmos sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna.
E o valor da alma desta pessoa é incalculável. Aleluia. Pare para pensar, meus irmãos. Como nós ouvimos o pastor Mailton dizendo pela manhã de alguém que olhou alguém caído na sarjeta e diz: aí está uma alma cebosa. O valor de uma alma é incalculável. O valor do corpo não. Tem muita gente que vende o corpo. Tem muita gente que vende esta carcaça. Tem homens que vendem o corpo. Tem mulheres que vendem o corpo. Mas a alma, aleluia, o preço dela é incalculável. Por quê, pastor? Porque a alma, aleluia, foi comprada. Não foi com euro, não foi com dólar, não foi com real, não foi com libras. A alma, ela é comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Quem está estendendo esta mensagem, quem está entendendo, levante a mão para cima e dê um brado de glória. Estou sentindo a presença do Eterno, aleluia, no nosso meio. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A alma do perdido, ela é incalculável. E que muitos, ou seja, terão que passar toda a eternidade no céu ou no inferno. É dois caminhos. Até porque a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 15, versículo 24: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Só tem dois caminhos: é o caminho do céu e o caminho do inferno. Então a alma do perdido vai passar a eternidade ou no céu ou no inferno. Mas muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhes anunciar o Evangelho. Aleluia. Jesus disse em João capítulo 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu tenho que ir dizer: Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, e você não vai chegar ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Quem está entendendo esse mistério, diga amém. Diz que um certo pastor estava pregando, ministrando a palavra de Deus, e no final da mensagem, alguém que estava sentado no meio da multidão deu um grito: pregador, o senhor está fazendo convite para que se aceite Cristo como Salvador. E eu lhe pergunto: Jesus que você prega, aceita alguém pela metade? Por que ele disse isso? Porque ele tinha só o corpo da cintura para cima. Ele não tinha da cintura para baixo. E o pastor, na sabedoria, sem saber que ele era um homem que tinha só a metade do corpo, ele disse: Jesus aceita aquele que tem só a metade do corpo, mas se entrega a Ele por inteiro. Aleluia. Você pode ter a metade do corpo, mas se entregue a Ele por inteiro. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Não é o pastor Joel, não é você. Jesus vai aliviá-lo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Só observando isso, irmãos, que nós, como igreja, vamos entender, primeiro, a importância de irmos, a importância de pregarmos, a importância de fazermos discípulos, a importância de batizar e a importância de ensinar. Essa é a função da igreja, essa é a nossa função.
Eu preciso ir, eu preciso pregar, eu preciso fazer discípulos, eu preciso trazer gentes para ser batizado e ensiná-los a ser fiel até o fim, para alcançar a vida eterna. Oh glória, eu estou sentindo graça nesta tarde. Eu estou sentindo graça nesta tarde para dizer que nós temos uma incumbência muito grande, atravessarmos as fronteiras. Nossa igreja é visionária, irmãos. Nosso ministério é visionário. Nosso presidente é visionário. Os regionais são visionários. Nós temos visão do alto. Não é para nosso orgulho, não é para a gente se jactanciar, não. É para dizer que Jesus está conosco. Jesus está no meio de nós. Aleluia. Esses dias eu estava num culto, um culto muito bonito, e um pregador famoso, ele disse assim: vocês são bobos, Jesus não está aqui não, Jesus está no céu. Ah, meu irmão, aquilo doeu lá dentro de mim. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Porque Jesus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Se Ele é onisciente, Ele está no nosso meio, e a Ele seja honra, glória e louvor. Aleluia. Oh glória. Eu estou sentindo uma graça aqui que eu quero dizer para você. Jesus está caminhando aqui no nosso meio na tarde deste dia. Aleluia. Oh glória ao nome de Jesus. Diferente do que aconteceu com Israel no Antigo Testamento, estou na lição agora. O critério para fazer parte da igreja não é étnico. Ou seja, não é necessário fazer parte de uma nação específica para ser considerada parte do corpo de Cristo. A igreja é formada por homens e mulheres de diferentes povos, línguas e nações. Desta forma, o propósito é justamente o de fazer com que a mensagem chegue a todas as culturas e povos imagináveis. Aleluia. Às vezes eu paro para pensar, começamos aqui pelo Paraguai, pela Venezuela, começamos aqui pela Argentina, daqui a pouco Cuba, Equador, França, África, a Europa, estamos na Itália, estamos em Portugal, é tantos lugares que nós estamos chegando, mas é para se aparecer? Não, é bíblico isso. É bíblico, precisamos obedecer o que a Bíblia, ela nos ensina, porque diz a palavra do Senhor, aleluia, que nós somos mensageiros de boas novas, nós somos arautos do Senhor na terra. O povo de Deus tem um referencial na terra. Nós somos a mola propulsora de uma sociedade corrompida. Aleluia. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, a bênção de Deus vai chegar junto e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Aleluia. O que diz a palavra, irmãos? Aqui na lição está dizendo, Marcos informa que a função da igreja seria de ir por todo o mundo. Se falasse ir por todo o mundo, é para mim, até o pastor Joinville, até o pastor Nicolau. Não, é todo o mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E pregar o evangelho a toda criatura.
Não é para nós escolhermos raça. Não é para nós escolhermos posição social. Não é para nós não, eu vou pregar só para rico. Eu vou pregar só para branco. Eu vou pregar só para negro. Não, é para toda a criatura. Aleluia. Não é para entrar, eu só prego no Morumbi. Eu só prego nos Estados Unidos. Não, é para todos. Queridos, eu preciso entender. O tempo está correndo, o tempo urge. E eu preciso aqui ser muito prático. Precisamos entender, irmãos, que todos os povos, não está na lição isso aqui não, com suas diferentes culturas, precisam da mesma mensagem da salvação. Ou seja, a mensagem bíblica, ela é tão necessária para o chinês como é para o francês. A mensagem bíblica, ela é tão importante para o argentino que está sob a condenação do pecado, quanto aos portugueses. A verdade da ressurreição é tão importante para os paraguaios, como é para os ingleses. É todos os povos, é para toda a criatura. Mesmo assim, irmãos, há diferentes maneiras de anunciar estas verdades, sem, no entanto, violar de maneira nenhuma os seus valores culturais. O apóstolo Paulo fez muito bem isso. Paulo pregou em vários países. Pessoas com cultura totalmente diferente. Mas Paulo, irmãos, em nenhum momento ele cedeu princípios. Ele cedeu doutrinas, isso não se cede. Princípios e doutrinas nós não podemos deixar de lado. Paulo, ele, pontos e práticas diferentes, ele sabia entender. Aleluia. Quando você chega em uma cultura, um povo de cultura diferente, você tem que entender as práticas deles, a maneira deles. Agora, princípios e doutrina não se muda. Sabe qual era a mensagem do apóstolo Paulo? O Cristo crucificado, o Cristo sepultado e o Cristo ressurreto. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu tenho o prazer de falar do meu Cristo que um dia morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, oh, aleluia, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E eu quero dizer com propriedade e com autoridade, porque eu sinto que Ele está vivo no nosso meio. Eu só não vou pular aqui, irmão, mas dá vontade de dar um pulo aqui. Dá vontade de dar um salto aqui, irmãos. Aleluia, porque a presença de Deus é forte neste lugar. A presença do Eterno é forte nesta casa de oração. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Preciso correr. Tenho mais 15 minutos para eu concluir. Queridos, deixa eu pular aqui um pouco. No que consiste a missão conferida à igreja? Deixa eu ler. 5.2. Os escritos bíblicos registram as orientações dadas por Cristo aos seus discípulos, quando Ele estava para retornar aos céus, após ter ressuscitado. Marcos informa que a função da igreja seria o de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quando o livro de Marcos foi escrito, a palavra evangelho era comumente utilizada pelo Império Romano para designar a boa notícia de uma vitória militar ou anúncio de um comunicado político que se acreditava que poderia trazer benefícios para toda uma população. No entanto, ao usar o termo para se referir ao conteúdo da mensagem cristã, o livro de Marcos indica que a verdadeira boa notícia não era da vitória romana sobre qualquer inimigo, vírgula, mas a vitória de Cristo sobre todos os males causados pelo pecado à humanidade. O pecado cega a pessoa, o pecado afasta a pessoa de Deus. Mas, meus irmãos,
aonde abundou o pecado, a minha e a sua Bíblia diz, superabundou a graça de Deus. Aleluia. A pessoa, meus irmãos, quando está no mundo, se ele tem a prática da droga, ele vai incentivar outros a se drogarem. Se ele tem a prática da bebida, ele vai incentivar outros a beber. Se ele tem a prática da promiscuidade, ele vai incentivar a outros. Mas quando a graça chega, aleluia, aquele que pecava, ele não peca mais. Ele vai dizer, o pecado vai te afastar de Deus, o pecado não vai te deixar chegar ao céu, porque a graça muda, aleluia, o comportamento do ser humano. Aleluia. E aqui, os escritores da lição disseram, mas a vitória de Cristo sobre todos os males causados pelo pecado, a humanidade, inclusive a morte. Desta forma, a missão consiste em proclamar que a solução, inclusive para o maior dos problemas humanos, a morte. Queridos, a pessoa que não tem Jesus, quando chega o momento final, os momentos finais da vida, existem histórias lá de trás, de homens grandes, de homens importantes, que queriam dar tudo o que eles possuíam, para tornar a viver, ou para escapar da escuridão que eles estavam vendo à frente. Mas para aquele que vem a Cristo, para você que prega a palavra de Deus, para outras pessoas, para vidas que estão perdidas, a coisa muda. Como disse o presidente, entra numa sala de cirurgia e diz assim, doutor, eu estou nas mãos de Deus e nas suas mãos. Se a minha hora chegar agora, eu estou tranquilo, porque eu estou a caminho da minha casa celestial. Aleluia. A morte, ela traz preocupação, ela traz desespero para o homem sem Deus. Mas para o crente, meu irmão, é simplesmente transportá-lo como um veículo desta vida para uma vida muito melhor. Deixa eu dizer aqui, um testemunho da minha casa, da minha família. Olha o que é a morte para aquele que tem Jesus. Eu era garoto, criança, e eu me lembro que a minha saudosa vovó, com seus quase 90 anos, tínhamos um quartinho pequeno, bem minúsculo, onde ela estava passando os seus últimos dias. E ela deitadinha, naquela cama, ela chamou o meu avô. Meu avô era rebelde. O meu avô materno, ele era rebelde. O paterno eu não conheci, nem a minha avó e nem o meu avô. Mas materno eu conheci os dois. A minha avó era muito crente. Uma simplicidade muito grande, irmãos. Mas era crente. Olha que coisa. As minhas irmãs contam, todas meninas, e quando cantava alguma música mundana, criança, ela pegava uma varinha de marmelo e saía atrás dela batendo. Não pode cantar essas músicas. Isso é do diabo. Aí ela dizia, e aquela música, vó, que fala assim, eu preciso tanto conversar com Deus. Essa pode. É uma música mundana, mas como falava que tinha que conversar com Deus, essa eu libero. Ela era tão crente, que nos últimos dias de vida dela, ela deitada naquela cama, ela chamou meu avô, aconselhou meu avô, chamou meu pai, meu saudoso pai, aconselhou meu pai, chamou a minha mãe, foi chamando os maiores, os mais velhos, depois começou a chamar os netos, todos foram aconselhados. Depois que ela terminou de aconselhar, pastor Antônio Lopes, ela olhou para o céu e começou, estou vendo ele vir me buscar. E eu estava presente, viu, irmãos? Eu era garoto, estava presente. Eu estou vendo ele vir me buscar. E começou, aleluia, aleluia, aleluia. E foi fracassando, foi diminuindo. E ela dormiu, sabendo que ela tinha, aleluia, após a morte, uma vida eterna com Deus. A graça faz isso, o Evangelho faz isso. Aleluia. Não tenha medo da morte não, irmãos.
Não tenha medo da morte. A morte, ela é um veículo para nos transportar desta vida para uma vida muito melhor com Cristo. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que é pregar o Evangelho. Tenho 5 minutos. Vou obedecer, pastor Jovini. Mas dá vontade de falar até 6, mas eu vou obedecer. Meu saudoso pai foi para a Glória em 2008, quando eu estava pastoreando a Parada de Taipas. Em 2008, Jesus recolheu meu pai. Meu pai, quando eu vejo o presidente falar do pai dele, eu lembro do meu. É a mesma coisa. Consagrado a presbítero por honra, toda a vida porteiro da igreja, consagrado a presbítero por honra, aprendeu a ler na igreja a Bíblia. Aprendeu a ler, se alfabetizou daquele jeitinho dele, mas pensa no homem que lia bonito a Bíblia. Pensa, qualquer outra coisa não, mas a Bíblia ele lia com excelência. Meu saudoso pai. E quando ele era jovem, eu não participei. Isso é meu irmão mais velho, o pastor Egídio, que conta. Ele estava evangelizando um homem em um sítio. E o pastor do meu pai, na época, disse assim: irmão Domingos, o senhor vai realizar culto na casa do português, todo domingo à tarde. E meu pai, religiosamente, todo domingo à tarde, ia realizar culto na casa daquele português. E assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, o meu pai caiu na graça daquele português, daquela família. Mesmo o pastor Israel, não tendo cultura, não tendo estudo, mas tinha educação. E todo domingo ele ia lá e o culto era uma bênção. Só que um dia meu pai não pôde ir. Meu pai estava discipulando aquelas pessoas, evangelizando. Meu pai não pôde ir, mandou um grau a mais que ele. Um obreiro com um grau a mais que ele. Quando aquele obreiro chegou naquela casa e olhou, viu alguns santos na parede. Primeira coisa, falou: português, arrancar esses santos todos daí. Arranca esses santos daí. Para que essa santaiada aí? O português falou: não quero mais culto aqui. Não quero mais culto, porque o Domingos deixou de vir, te mandou aqui. E português sabe, vocês têm português é bravo. Não quero mais culto aqui, e não quero ver a cara do Domingos mais aqui. E chegou meu pai a notícia: o português ficou bravo e não quer mais culto e nem muito menos ver o seu rosto. Meu pai falou: meu Jesus, estava quase ganha aquela alma, aquela casa, eu falando do Evangelho, vai meu companheiro, e começa a bater no homem, começa a amaldiçoar o homem, atrapalhou todo o trabalho. Sabe o que meu pai fez? Foi para a oração. O valor de uma alma é incalculável. Grave isso. Meu pai foi para a oração e começou a orar e disse: Senhor, dai-me uma oportunidade, e dai-me coragem, e dai-me ousadia, e dai-me sabedoria, para eu voltar à casa do português. Chegou um dia, o Espírito Santo testificou no coração dele: vai. Irmão, isso não é historinha não, isso é coisa verídica. Meu pai foi. Sítio, quando ele observou longe, o português estava em pé, olhou e viu meu pai vindo, começou a molar o facão. Começou a molar o facão, olhando para meu pai, e o facão sendo amolado. E meu pai foi caminhando. Meu pai era jovem, bem mais novo que eu. Na minha idade hoje, acho que ele tinha uns 40 anos, bem menos ainda. Eu lembro do meu pai com 42 anos, devia ter seus 30 anos, jovem de tudo. Meu pai foi se aproximando, e o português amolando aquele facão. Quando meu pai notou que dava para dar um salto, como daquele cidadão que pulava 3 metros, 4 metros lá, tal do João do pulo, meu pai observou e falou: é agora que eu vou dar o pulo.
Quando ele amou lá no facão, ele distrai. Meu pai deu um pulo, agarrou o pescoço dele e disse: português, eu estou com uma saudade tão grande de você. O facão caiu. O português abraçou meu pai e disse: mulher, mata frango, faz almoço, que o domingo vai almoçar com a gente aqui hoje. O valor de uma alma é incalculável. Diga comigo: o valor de uma alma é incalculável. Estou concluindo, irmãos. Mas deixa eu dizer. Valorize. Comece por Jerusalém. Comece pela tua casa. Converse com os teus filhos. Converse com os teus filhos. Abrace eles. Eu tenho um filho que não está aqui congregando, mas eu não deixo de conversar com ele e de abraçá-lo, dizer que Jesus é na vida dele. Às vezes eu pego meu filho assobiando hinos, eu pego ele cantando, e o Senhor testifica no meu coração: deixa que eu vou trabalhar e a vitória vai ser certa. Comece pela tua casa. Comece pela tua parentela, comece por Jerusalém. Não queira atravessar, não. Não dá, irmãos. Os confins da terra é só o final. Quando alcançarmos os confins da terra, pode esperar que a vinda, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir, o arrebatamento, ele vai acontecer. Aleluia. E eu preciso me apresentar a ele como um arauto do Evangelho. Um arauto do Senhor na face da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meu horário terminou. Quero agradecer os irmãos que ficaram até agora ouvindo aquilo que saiu do meu coração. Do meu coração. Deus colocou no meu coração para entregar aos irmãos nesta tarde. Diga comigo: a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Levante a tua mão e glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso.